Shalom, graça e paz. Deus abençoe poderosamente a tua vida em nome de Jesus. Eu sou o pastor Paulo, pastor da Igreja Batista Shalom, no bairro de Vila Helena, na querida cidade de Sorocaba. Estou aqui mais uma vez nesse culto da família, onde eu trouxe uma palavra de Deus para a tua vida, para a tua família. E a grande pergunta, e a pergunta que fica no ar, é que eu faço para você no dia de hoje, essa noite abençoada. A pergunta é a seguinte: quem é Jesus para você? Jesus fez essa pergunta para os discípulos: quem dizem que é o Filho do Homem? Disseram a ele, João Batista, outros disseram a Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E ele perguntou aos discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E essa pergunta eu faço para você: quem você diz que Jesus é? Ou quem Jesus é para você? Jesus é simplesmente alguém que cura, simplesmente alguém que sara, alguém que simplesmente abre portas, alguém que simplesmente dá uma condição melhor para você? Ou Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador, aquele que com certeza tirou você das trevas e é poderoso para te transportar para o reino da luz, para fazer maravilhas na tua vida e preparar um céu maravilhoso para você morar por toda a eternidade? Enfim, quem é Jesus para você e o que ele representa para você? Fica aí a minha pergunta. E durante esse culto, durante esse momento, durante essa pregação, essa mensagem da palavra de Deus, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar com você. E a minha oração é essa: que o Senhor venha encontrar um lugar no teu coração, onde a palavra dele possa repousar e possa fazer a obra e possa dar frutos, e esse fruto venha permanecer. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nós temos nossos cultos terças, quintas, segundas, terças, quintas e sábados, às 8 horas da noite, domingo às 7h30. Você é o nosso convidado. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Na hora que eu ouvi, sabe aquela luzinha de Deus na arte do teu coração? E a gente vai aprendendo a ser cristão com as pessoas que são bem mais tempo que nós, amém, irmãos? Evangelho de Mateus, o primeiro dos evangelhos, capítulo de número 16. Mateus, capítulo 16. Depois que você encontrar o capítulo 16 de Mateus, você procura também o versículo 16, que é o que a princípio nós vamos ler. Depois vamos fazer uma leitura mais extensa, mas gostaria de a princípio pelo menos dividir com você esse versículo. Você encontrou? Se você não encontrou, terça-feira, 8 horas da noite, estudo bíblico, tá bom? Se você encontrou, você venha também, tá bom? Estamos estudando sobre os dons espirituais. Está escrito assim, Mateus capítulo 16, verso 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo. Fala assim comigo: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Mais forte, porque ele é o Cristo. Amém, querido? Fala assim comigo: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. Diante da presença desse Cristo, Filho do Deus vivo, feche os seus olhos nessa hora, feche os seus olhos nesse momento e oremos ao Cristo, Filho do Deus vivo, ao Senhor Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, ao Alfa, ao Ômega, ao princípio e o fim, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o grande eu sou, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e tudo ele controla, nada foge diante dos seus olhos. Pai amado, Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, Deus, mais uma vez, nós te glorificamos, Pai Santo, mais uma vez, Deus, nós não cansamos, Deus, de engrandecer o teu nome, porque tu és grande, tu és maravilhoso, Deus, e grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, e por isso nós estamos alegres. Oh, Pai Santo, muito obrigado, Deus, por esse culto que o Senhor permite, Deus, que nós venhamos apresentar a Ti, a ofertar a Ti. Recebe, Senhor, as nossas vidas, recebe, Deus, tudo que foi feito, Deus, e tudo que será feito, Deus, aqui nessa noite, porque é para o Senhor, é para a adoração do Teu nome. Ministra, Deus, nas nossas vidas, Pai, a Tua palavra, encontra, Senhor, um lugar em nosso coração, porque nós precisamos de Ti, nós necessitamos do Senhor, da Tua graça, Deus, do Teu favor, da Tua unção, do Teu óleo derramado
sobre a nossa cabeça. Necessitamos de que o Senhor coloque, Deus, as tuas palavras, Senhor, na nossa boca, para que aí sim, Deus, a palavra possa ter poder, aí sim, Deus, a palavra possa gerar vida. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Deus, mais uma vez ser sustentados por Ti, porque assim como está escrito que nem só de pão viverá o homem, nós queremos mais uma vez desse maná maravilhoso que tem descido do céu e tem sustentado as nossas vidas na Tua presença. Pai, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, amado? Graças a Deus. Pode se sentar, você que tem o seu lugar. Você que não tem, você pode sentar no corredor mesmo, degrau aqui, calçada lá fora, você que está no telão de fora, amém? Em nome de Jesus, graças a Deus por isso que você recebeu. Querido, hoje, como nós sempre denominamos o culto da família, embora todos os dias seja um culto da família e para a família, há algumas coisas que a família precisa confessar, amém, querido? E o Senhor Jesus, entre um ensinamento e outro, diz assim, no versículo de número 13 da palavra do Senhor, aí mesmo no capítulo 16, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou ou perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os filhos do homem ser o filho do homem? Ou seja, quem as pessoas estão falando que eu sou? Às vezes alguém pode pensar assim: pastor, mas eles estavam andando com o Senhor Jesus faz tempo, já há algum tempo, deixaram suas famílias, mostraram que queriam sim realmente andar com Jesus, porque abandonaram tudo, negaram-se a si mesmos, espiritualmente falando, tomaram já a sua cruz para seguir Jesus. Puxa, mas qual a importância de tudo isso? Qual a importância? A importância, irmãos, e é muito importante nós sabermos com quem nós estamos andando, amém, querido? Nós sabermos por quem nós estamos influenciados, ou nós somos influenciados, porque, querido, há muitas pessoas sim que nós permitimos até que venham nos influenciar, mas muitas não, querido. Nós precisamos influenciar, como diz Romanos 12:2, com aquilo que existe dentro de cada um de nós. E Jesus estava ali, querido, inserindo ensinamentos, ministrando sobre a vida deles, mas Jesus queria saber algo a respeito do que as pessoas estavam pensando do Senhor e dizendo quem Ele seria. E a gente vê assim algumas notícias a respeito de Jesus, né, daquilo que os loucos pensam de Jesus, né? Alguns dizem que Jesus era só um profeta, simplesmente um profeta. Claro que sabemos que Ele é mais que um profeta, embora fosse profeta também. Alguns dizem que Jesus era simplesmente um sacerdote ou alguém com espírito elevado, e com certeza é, muito mais que alguém com um espírito elevado. Mas muitos dizem que Jesus era simplesmente um pastor, e muito mais que isso, um bom pastor, um pastor que dá vida pelas ovelhas. Mas cada um dizia uma coisa, e naquele tempo também muitos tinham esse questionamento dentro de si: mas quem será Jesus? Quem será esse moço aí que é nascido na casa de José, filho do carpinteiro, tem lá seus irmãos, suas irmãs estão entre nós? Quem será esse moço? E Jesus queria mostrar algo para eles nessa noite, assim como eu creio que o Senhor também quer nos ensinar algo nessa noite, amém, querido? Graças a Deus. E esse tipo de ensinamento, querido, nós precisamos introduzir dentro da nossa casa, dentro da nossa família, para aqueles que moram, para aqueles que habitam juntamente conosco. As pessoas da nossa casa, aqueles que moram debaixo do mesmo teto que nós, precisam saber quem é Jesus. Porque às vezes a pessoa, quando ela é questionada a respeito de Cristo, não sei se alguém perguntou isso já uma vez para você, mas se alguém perguntar para você, seja lá no teu trabalho, seja lá onde você estuda, seja algum dos seus amigos, perguntar assim para você, ou até no evangelismo de rua, como esses aí, alguém perguntar assim para você: quem é Jesus? Você vai falar: Jesus é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. E às vezes a pessoa para por aí. Irmãos, Ele é muito mais que isso. Ele é aquele que antes de todas as coisas Ele já existia, e que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que, indiferente se Ele está andando sobre as águas ou sobre terra firme, Ele é o mesmo Senhor. Ele, querido, não era sustentado simplesmente, querido, ali pelas forças das suas pernas, mas Deus o sustentava em todo o tempo.
Então para ele era indiferente o lugar onde ele estava andando. Amém, querido? Mas assim também precisa ser com as nossas vidas, independente do lugar onde nós estejamos andando, se aqui ou se até mesmo se aventurando, né? Olhando para Jesus, mas nós precisamos ter certeza de que o Senhor Jesus é aquele que sustenta as nossas vidas. Amém, querido? De que Jesus é aquele que segura na nossa mão e que nos dá condição, querido, de nós também sermos abençoados, mas nós também sermos abençoadores. Amém, querido? Porque às vezes receber é fácil, né? Difícil é dar. Às vezes ser abençoado é fácil, difícil é abençoar. Você já entrou em um momento da sua vida em que alguém pediu oração para você? Você já aconteceu isso com você? A gente encontra dificuldade em pedir até oração, você acredita nisso? Até para orar para a gente encontra dificuldade. Teve uma vez eu não estava passando muito bem em casa e falei, eu estou muito querendo correr atrás desse negócio médico, não. Eu falei para minha esposa, olha para mim. Ela olhou do lado, olhou do outro. Eu falei, olha para mim. Aí ela, não estou bem, olha para mim. Ela olhou, falou, mas você quer oração agora? Eu falei, claro que agora, eu estou ruim agora. Eu peguei a mão dela, coloquei na minha cabeça, fechei o olho e falei assim, amém. Aí ela começou a orar. Mas até para receber oração, sabe, é difícil, porque para você receber algo, é mais fácil, é mais simples, você fecha os olhinhos e fala amém. Mas para você orar por alguém, sabe, às vezes você fica assim meio com interrogação, o que eu vou dizer, o que eu vou apresentar ao Senhor? Apresente as causas que estão diante de você, querido. Orar é simplesmente você falar, você declarar, você profetizar, você exaltar, você engrandecer, você mandar o mal embora, você dizer que você é alegre, porque um dia você encontrou o Senhor na tua vida. Amém, amado? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E eles voltaram no relatório e dizendo assim, uns dizem que o Senhor é João Batista. Tem alguns aqui que eu acredito que poderia até dizer que eles acreditam no Espiritismo. Mas a Bíblia diz também, isso confundia a mente de algumas pessoas, de que o Senhor viria no poder de Elias, né? Ali meio que na autoridade de João, meio que, você pode perceber o ministério de Jesus e de João, que são bem parecidos. João pregava, arrependeu-se porque é chegado o reino dos céus. Jesus entrou no ministério pregando a mesma coisa. Então o ministério é assim, bem semelhante. Mas diante de todo esse relatório, Jesus não se contentou com isso, porque ninguém disse na verdade quem Jesus era. Porque você sabe quem é que nos mostra Jesus, quem Ele é e como Ele é? O Espírito Santo de Deus. Eu estava um tempo atrás, olha só que interessante, eu estava lendo um livro de batalha espiritual um tempo atrás, e não sei se você já ouviu falar em alguns lugares chamam de desdobramento, outros lugares chamam de viagem astral. Aquele negócio louco com o espírito homem. Existe demônio, espírito humano, alma, corpo humano, enfim. Mas o espírito do homem sai do corpo e vai fazer como diziam os antigos, uma marvadeza para outro lá. E não adianta repreender demônio, espírito humano, é outra história. Mas aí, nessa viagem em que alguns espíritos maus levavam esse espírito humano, sabe, para destruir uma determinada família, a família era de Deus. E ele chegou a certa distância, sabe, junto com aqueles outros espíritos conduzindo essa moça, sabe? E a hora que eles chegaram próximos assim, eles travaram simplesmente, ficaram parados. Ficaram simplesmente parados, como que congelados, e eles desceram assim. A casa estava rodeada de anjos. A Bíblia diz, irmãos, que os anjos do Senhor, eles acampam ao redor daqueles que o temem, os guardam, os livram. Amém, querido? Creia nisso. E aí a casa estava sendo guardada pelos anjos do Senhor, e aquele anjo, ela dizia assim, com o sorriso mais maravilhoso que ela viu em toda a vida dela foi daquele anjo. Ele poderia fazer o mal para ela, você veio para destruir a família, para você. Mas não, ele sorriu para ela. E nesse sorriso, o anjo disse assim, Jesus te ama. E ele disse assim, sai dessa vida, Satanás está te enganando, Deus tem um plano para você. E ela ali ficou com aquilo, sabe, ainda continuou por um tempo naquela seita, mas ficou com aquilo gravado no coração, a respeito da palavra daquele anjo que disse isso a ela. Sabe, querido, Jesus, irmãos, ele fez a declaração mais linda. Eu sei que existem as loucuras, há um tempo atrás tinha aquelas loucuras sem amor, né? Já vi casamento embaixo d'água, já vi casamento com a pessoa pulando de avião, aquelas loucuras bem loucas mesmo, põe um anel aqui, você já viu isso, né?
há tempo atrás tinha lá no canal de televisão umas loucuras de amor e coisa assim, casamento, e as pessoas faziam aquela declaração lá no alto em vários momentos. Mas a maior declaração de amor quem fez foi o Senhor Jesus lá na cruz do Calvário por mim e por você. Não existiu declaração maior que essa, e essa declaração ainda continua ardendo em nosso coração, querido. E o casamento mais maravilhoso que nós vamos ver não é embaixo d'água, não é, querido, dentro de um avião, não é, querido. O casamento mais maravilhoso vai ser quando o Senhor Jesus vai vir e vai buscar a noiva, e ele juntamente com a sua noiva vão se encontrar nas nuvens lá no alto e vão se apresentar diante do altar do Pai, diante do trono do Pai. Imagine Jesus, amado, ali do lado, claro, noivo do lado da noiva, como é que está? Distância? Claro que não, pertinho, né? Noivo do lado da noiva. É a recompensa, né? E trabalha tanto por aquilo, e chega lá Jesus do lado do Pai e diz: olha a minha noiva, olha a noiva que eu comprei lá na cruz do Calvário com sangue precioso. Olha, essa é a minha noiva, Pai, sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem pecado nenhum, mas perfeita. Olha, Pai, essa é a noiva que o Espírito Santo estava adornando lá na terra, estava preparando, embelezando ela lá na terra. Olha aqui, Pai. Então nós vamos poder entrar no gozo do Senhor. Amém, amado? Graças a Deus. Isso é maravilhoso, querido. Mas Jesus aqui, querido, voltando diretamente aqui para a palavra, Jesus não se contentando com tudo isso que ele ouviu, ele disse: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí vem a interrogação. Puxa, pouco tempo atrás nós questionamos a respeito disso. Mas quem é esse que até o vento e o mar me obedecem? Quem é esse? E vem esse questionamento, como que eles iriam responder humanamente falando? Irmãos, deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. Humanamente falando, nós, no nosso lado humano e natural, nós não temos, desculpa a expressão, porque eu sou simples, então eu só sei falar assim, mas nós não temos competência, irmãos, nem capacidade nem para fazer a obra de Deus. No nosso lado humano não temos, irmãos, não temos. Tudo que nós formos fazer para o Senhor, e se coloca o eu, querido, ou nós vamos fazer com a nossa própria capacidade, somente ela, querido, nós furamos e acontece, querido, tantas coisas assim que desagradam ao Senhor, nós não temos, irmãos. Mas você pode ter certeza que quando o Senhor, querido, Ele tem um encontro comigo, com você, amado, o Senhor, Ele capacita, o Senhor, Ele reveste, Ele derrama a unção dEle, assim como nós cantamos hoje, sobre a nossa cabeça, Ele coloca a palavra, querido, na nossa boca, Ele nos dá poder, nos dá autoridade, querido, Ele vai caminhando juntamente conosco, Ele vai dirigindo, amado, os nossos passos, amém, querido? Eles disseram assim: puxa, mas agora Jesus quer saber quem nós imaginamos que Ele é. O que você diria, talvez, se Jesus perguntasse isso para você? O teu filho já perguntou a respeito de Jesus? Você que é casado, tem filho, ele ainda fala, ele já passou por esse processo. Você fala de Jesus na tua casa, irmãos? Você fala de Jesus? Você não costuma de falar de Jesus? Para o teu marido, já pensou o teu marido? Você falando de Jesus para o teu marido, para a tua esposa, você falando de Jesus? Você abrindo a Bíblia? Porque aqui em casa normalmente nós fazemos assim, eles dão um trecho da Bíblia das crianças, leu, então explica para mim, o que é isso aí, o que você leu? Então, isso aqui quer dizer que isso vai estar bom? Mas você na tua casa, você fala de Jesus para o teu marido, para a tua esposa? Ou será que esses são na igreja, né? Não, eu acredito que não. Estou fazendo essa pergunta, mas eu acredito que não. Porque, querido, eu creio que se você saiu lá da tua casa para você estar aqui nessa noite, é porque você ama Jesus. É porque existe algo plantado dentro do teu coração. Você não sairia por um acaso. Porque hoje, irmãos, aos olhos do mundo lá fora, é um dia maravilhoso, irmãos, para ir no shopping, para ir num lugar assim, sabe, irmãos, esse calor, ir para um lugar assim com a família, se distrair, se divertir um pouco, sabe? Hoje, para os homens, olhando pelo lado natural, é um lugar muito propício para isso. Então eu creio que se você está aqui, é porque você tem algo, você tem uma semente plantada dentro de você, querido. A boa semente da palavra foi plantada dentro de você, já tem brotado, já tem dado fruto, por isso você está aqui. E Jesus perguntou: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Jesus queria que eles tivessem a certeza, amado, não simplesmente de alguém que transformava, multiplicava pães e peixes, não simplesmente que alguém expulsava demônios, não simplesmente, querido, de alguém que mandava que o vento e o mar lhe obedecessem, não simplesmente isso. Jesus queria mais deles, Jesus queria mais. Não simplesmente alguém que abre portas, alguém que cura a sogra dele, como aconteceu com Pedro, não simplesmente isso.
Jesus queria ouvir mais. E agora o que nós vamos falar, querido? Se o Senhor Jesus conhece até o nosso pensamento, nós nunca vamos impressionar Jesus com aquilo que nós vamos falar para Ele. A nossa fé, assim como aconteceu com o centurião, sim, porque a fé do centurião impressionou Jesus, mas com as nossas palavras, como que nós vamos impressionar o Senhor Jesus? Quando nós ouvimos o recado do Espírito Santo e nós declaramos a verdade de Deus. E alguém ali, querido, disse assim, um homem chamado Pedro disse assim: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E quando Pedro falou isso, puxa, os outros talvez poderiam questionar, mas poxa, quem é que falou isso para Pedro, hein? Existe um crânio, hein? Quem é que falou isso para Pedro? Não conhece nem as leis e mal conhece os nossos direitos. Se percebeu isso quando ele foi levado diante das autoridades em Atos. Quem foi que falou esse negócio para Pedro? Não vi Jesus cochichando no ouvido de Pedro: Eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Como é que ele sabe de tudo isso? Jesus, querido, olhou para Pedro e disse assim, Jesus respondeu e disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi carne, não foi sangue que revelou para você, mas foi meu Pai que está no céu. Ou seja, essa revelação, querido, ela veio diretamente do alto, plantou no coração de Pedro, e Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa certeza que Jesus queria, querido, que estivesse plantada dentro do coração deles. Quem era Cristo? Quem era o Senhor Jesus? Quem era aquele que estava andando juntamente com Ele? Você tem certeza, querido? Ou você teve dúvida a respeito da pessoa que anda com você? Porque às vezes, irmãos, algumas coisas que acontecem na nossa vida limitam, como que estivesse limitando, sabe, a nossa fé, e muitas vezes sufoca até mesmo aquilo que nós cremos, até mesmo aquilo que nós declaramos, até mesmo aquilo que nós já profetizamos com a nossa boca, e por um instante isso ficou guardado em nosso coração. Quando as coisas vêm, tentam sufocar isso, as adversidades parecem que são maiores que nós, e muitas vezes tentam sufocar isso. E às vezes a pessoa começa a não ter bem certeza se realmente o Senhor Jesus, se o Cristo, o Filho de Deus vivo, se Ele realmente está conosco, se é realmente Ele o nosso companheiro. Então atenção que se cantava um tempo atrás, tudo atrás, nem vou arriscar, o divino companheiro. Mas vai tempo em cima disso. Mas é algo maravilhoso, irmãos. A companhia do Senhor Jesus. E às vezes a pessoa, sabe, irmãos, ela sabe que o amigo está do lado dela, ela conhece, sabe onde mora, sabe as intimidades. Às vezes ela conhece, querido amiga, conhece, sabe, alguém chegado mesmo, mais chegado que o irmão. Mas o Senhor Jesus, às vezes, parece que fica à distância. Quem é o Senhor? Até mesmo, querido, nos momentos que nós buscamos a Deus. Porque quem tem intimidade com o Senhor conversa muito. E às vezes quando falta ali um pouco daquele entrosamento, a conversa é pouco. Você já chegou, irmãos? Você já convidou alguém para ir na tua casa? Alguém que faz tempo que você não vê. E você parece que perdeu um pouco daquela afinidade com a pessoa. E você senta lá no sofá. Você senta lá no sofá, a pessoa senta do outro lado. E fica lá. Você fala uma coisinha, já acabou o assunto. Você fica assim, batendo aquelas batidinhas no sofá, sabe? E não sabe o que falar. E fala mais duas palavrinhas e parece que acabou o assunto. Você não sabe o que fazer. Eu vou fazer um cafezinho. Fazer um cafezinho nada, que você não tem assunto. Porque não tem mais liberdade, mais afinidade com essa pessoa. Sabe, querido? Porque a pessoa já não é mais aquela que anda constantemente. O que anda sempre com você, você tem coisa para falar com ele. Você tem coisa todos os dias. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você fala das suas alegrias, a pessoa fala dela também. Mas quando existe uma certa distância, querido, quando não existe aquele contato direto, aquela linha direta, parece que falta algumas coisas, fica alguma coisinha no ar. Amém, amado? E com o Senhor Jesus não é diferente. Se você anda com Ele, se você caminha com Ele, você tem coisa para falar com Ele. Se você está sempre ao lado dEle, querido, e já, é claro, desde o começo do culto até agora aconteceu algumas coisas, eu sei que daqui a pouco, no momento de oração, eu sei que você vai ter mais coisa ainda para falar com Ele, porque Ele é teu íntimo, Ele é um chegado teu, alguém bem próximo de você, e por causa desse alguém, você veio aqui nessa noite. Mas Jesus queria, querido, que eles tivessem isso guardado e gravado dentro deles. Não que as adversidades viessem sufocar eles, mas Jesus queria que, por Jesus ter uma obra na vida deles, Jesus queria que isso fosse andando com eles e eles carregassem tudo isso guardado dentro de seus corações. Quantos creem que Jesus tem uma obra nas suas vidas? Quantos creem nisso? Você crê que Jesus tem um plano, tem um propósito, tem um projeto para a sua vida? Então o Senhor Jesus, querido, precisa que isso fique gravado dentro de cada um de nós.
Porque uma coisa eu não entendi, irmãos. Uma coisa eu não entendi. Então, um tempo atrás, cada um, irmãos, o Senhor tem um chamado, tem um propósito, tem algo direcionado de uma maneira diferente. Bom, mas um tempo atrás eu conversava com alguém, e se alguém disse assim para mim, falou: puxa, eu não tenho chamado, sabe? Eu faço uma coisa assim, outra, mas eu não tenho chamado. Eu falei assim: mas eu louvo a Deus por isso, porque você nem chamado tem e você ainda faz. Eu louvo a Deus por isso, é maravilhoso. Eu disse assim: porque muitos têm o chamado e não vão. E eu vejo isso como algo mais do que gratidão, sabe? Porque você nem foi chamado, mas você está ali. Mas hoje eu entendo qual a diferença entre você ter o chamado. É maravilhoso você fazer com o chamado, ser chamado. Mas sabe qual a diferença, querido? Entre quando você às vezes não tem o chamado para algo e às vezes você vai. Sabe qual a diferença? É que quando você tem aquele chamar, aquele negócio lá dentro de você, quando entramos naquela canção, quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim. Sabe, querido, existe uma voz dentro de você que brada, e ela diz assim: olha, eu sou contigo, te chamei, te escolhi, te elegi, você é meu, essa obra é tua. Você carrega essa certeza plantada dentro do teu coração. É o Espírito Santo testificando com o teu espírito a respeito daquilo que Ele tem para você. E essa palavra, querido, começa a arder. E Jesus, querido, falando ali com os seus discípulos, Ele disse algo mais maravilhoso ainda. E Ele continuou dizendo, falando, olha, Ele disse: porque não foi o céu, não foi a terra, não foi homem algum que revelou, nem carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. E Ele continuou dizendo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui que às vezes muitas pessoas falam assim: sobre essa pedra, sobre Pedro, né? Na verdade ele está falando, ele usa expressões diferentes quando você vai olhar para o original. Ele está dizendo assim, por exemplo, faz de conta que esse é o Cristo, esse aqui é o Pedro. E ele diz assim: pois também eu te digo que Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, sobre mim edificaria a minha igreja. Não há outro fundamento além do que já foi posto, o fundamento que se chama Jesus Cristo. Ele é a pedra de esquina, pedra angular. Todas as coisas, querido, todo o cristianismo tem que estar baseado. A base do cristianismo se chama Jesus Cristo. A casa construída sobre a rocha ela tem nome, amado. Ela se chama Jesus, ela se chama Cristo, Filho de Deus. E Jesus queria que Pedro tivesse, querido, essa certeza dentro dele, que a igreja não seria construída simplesmente porque eles foram sucessores de Jesus. Eles vieram ali fazendo a obra depois do Senhor. Vamos fazer a obra depois do Senhor. Então a igreja, a base da igreja é nossa, negativo. A base da igreja, querida, ela se chama Jesus. E Jesus, ele continuou dizendo, ele disse algo mais poderoso ainda. Ele disse assim: olha, as portas do inferno. Jesus disse isso pelo lugar onde ele estava. Ele estava diante de um lugar que se chamava Portas do Inferno. Eles conheciam como Portais do Inferno. Existe um outro lugar também, que bem sangrento, que existia lá, que se chamava Hades. Um lugar assim onde havia algo que... Você lembra de um tempo atrás, que praticamente o bairro inteiro, se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro, metade da favela mais ou menos, ela desabou, você lembra disso? E desceu o morro abaixo. Mas as pessoas diziam que elas viam até então algo, uma fumacinha, alguma coisa assim, porque aquele ali era um aterro muito grande. Então existia algo ali que, sabe, não havia apagado ainda. O pavio, sabe, que nunca se apaga. Nesse lugar chamado Hades, lá próximo onde Judas se suicidou, tirou sua vida, nesse lugar chamado Hades, sabe, existia algo, algumas coisas que ficavam lá, que elas ficavam como que sempre incendiadas, sempre, sabe, como que por isso que Jesus comparou a respeito de Hades, a respeito de fogo que nunca se apaga, comparando com esse lugar. E quando Jesus disse as portas do inferno não vão prevalecer, quando ele estava falando a respeito das portas do inferno, ele estava falando justamente desse lugar, porque ele falava e mostrava algo para que as pessoas pudessem entender a respeito do que ele estava falando. E ele disse assim para Pedro, para aqueles discípulos que estavam ali, para todo aquele, ele diz, para aquele que está firmado em Jesus, para a família que adotou o Senhor Jesus como Deus da sua vida, não para aqueles que estão procurando
Deus para servir, procurando um Deus de pedra, um Deus de barro, um Deus que até mesmo são seus próprios palácios. De maneira nenhuma, querido, nada se compara à glória do nosso Deus, nada se compara à presença do nosso Deus, amado. E Jesus queria, querido, que eles entendessem isso. Ele disse: olha, as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E nós, querido, fazemos parte da igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, querido. Eu e você somos a igreja de Deus. Não simplesmente, querido, essas quatro paredes vai ficar algo bonito, algo, nós vamos procurar fazer o melhor, sim, mas é simplesmente para que nós tenhamos um lugar agradável, para nós convidarmos pessoas para estarem aqui juntamente conosco. E o lugar, é claro, a casa de Deus precisa ser feita da melhor maneira possível, mas não simplesmente isso. É porque nós poderíamos colocar aqui, querido, no chão, eu penso em granito, é baratinho, R$115 no metro. Mas nós poderíamos colocar aqui no chão pisos de ouro. Você já pensou? Os quadradão de piso de ouro para a gente andar aqui em cima? A pessoa podia pensar: Deus está aqui. Deus não estaria aqui porque o ouro estaria no chão, não, irmãos. Aqui, ó, com concreto aqui mesmo, querido. Se o Senhor Jesus for adorado, exaltado e invocado, se Ele for bem-vindo, Ele vai estar aqui sim, com certeza. Não é o que nós temos, o que nós somos, querido, que faz com que o Senhor estar aqui, querido, mas é quando nós buscamos a presença do Senhor, nós nos humilhamos na presença dEle, nós engrandecemos a Ele, nós falamos quem nós somos e nós declaramos também quem Ele é, aquilo que Ele tem liberdade para fazer na nossa vida. Quando Ele se sente bem, querido, para entrar na nossa casa, para entrar na nossa família, isso atrai a presença de Deus, amado, isso atrai a presença do Senhor. Ele disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus. E eu digo para você, querido, você que é igreja de Deus, que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a tua casa, se você permanecer firmado na rocha que se chama Cristo. As portas do inferno, querido, vão ficar lá do lado de fora, para aquele que não quer nada com ninguém nem com nada, amado. Mas da tua casa, querido, das portas da tua casa para dentro, irmãos, ali. Só para encerrar, eu louvo a Deus quando acontece assim. Nós vivemos etapas diferentes da nossa vida. Hoje mesmo, nesse tempo, vivemos algo totalmente diferente. Mas quando nós nos casamos, você que se casou, você sabe disso. Você que não casou, você vai casar e você sabe disso também. Você vai saber disso. Então, irmãos, quando nós nos casamos, nós fomos morar um pouco longe de casa, né? Onde assim as pessoas não poderiam procurar a gente, para a gente ficar assim um pouco mais tranquilo. Então nós fomos morar lá na Baixada do Rodrigo. Tinha que pensar 10 vezes para ir lá. Para ir era fácil, difícil era para voltar, aquela subida, só alpinista para subir aquilo ali. E aí nós fomos morar lá já para pessoas assim não estarem indo. Às vezes indo diretamente em casa, a gente pensou assim: vamos ficar uma vida, a sogra não está indo não, então tá bom. Assim, para a gente ficar assim um pouco mais à vontade, né? E aí, amado, é interessante que quando a gente fechava um portão assim, chegava assim de um lugar onde outro, fechava um portão, trancava. Bom, pera, está trancado. A gente pensava assim: do portão para dentro, aqui o mundo é outro. Antes, quando a gente morava na casa de alguém, quem determinava as ordens ali não éramos nós. Mas a partir do momento que nós moramos em determinado lugar, nós trancamos o portão. Do portão para fora é mundo, do portão para dentro, as coisas aqui elas correm diferente. Nesse lugar nós podemos invocar o nome do Senhor. Temos liberdade para adorar a Deus juntos. Nesse lugar nós temos liberdade para orar, eu por mim, eu por você, você por mim, e exaltar o nome do Senhor e fazer com que Ele seja bem-vindo nesse lugar. Sabe, querido, do portão para dentro, irmãos, quem determina somos nós. Quando se fecha a porta, querido, você tem toda a liberdade, irmãos, para dizer para o Senhor: mas eu não vou estar mandando, não, você vai estar pedindo. Você tem toda a liberdade para dizer para o Senhor: Senhor, vem comigo, Senhor, nesse momento na minha casa. Você pode até pensar assim: mas Deus não é comigo? É sim, mas chama a presença dEle para algo mais real, para algo mais, sabe, para você sentir algo forte da presença de Deus. Diga ao Senhor: Senhor, vem comigo, Senhor, nesse momento. Preciso tomar as decisões na minha vida. Algumas coisas, Senhor, não está muito bem, o Senhor sabe melhor do que qualquer pessoa. Senhor, vem comigo, direciona minha mente, direciona meu coração. Deus, me dá condição, Deus, para abençoar a minha esposa, até mesmo em momentos assim de adversidades, quando o clima começa a meio que esquentar e as coisas parecem que vão por água abaixo. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa abençoar. Dá sabedoria, Deus, para que eu possa conduzir isso da melhor maneira possível.
Agora deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Há momentos na nossa vida, há momentos que na nossa vida, irmãos, o negócio que qualquer hora vai derrubar. Há momentos da nossa vida, irmãos, principalmente os irmãos que se casaram, principalmente os irmãos que fizeram um voto ali de fidelidade no altar. Não porque é pastor, porque é diácono, porque é evangelista, porque é isso, porque irmão, porque é bispo, não é por isso não, irmãos. O problema não procura nome nem título, ele simplesmente bate na porta. Há momentos da nossa vida, irmãos, que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, agora de Israel, se não for o Senhor, irmãos, as coisas elas simplesmente se acabam, sabe, irmãos? Em momentos da vida conjugal, irmãos, se não for Deus, ou se não for o Espírito Santo entrar ali para ajustar as coisas, são palavras assim, irmãos, que são ditas bem na hora errada, de uma forma errada, num tom totalmente errado, e aquela coisa que buzina, aquele termômetro que faz assim, ó, você vai subindo assim, bem ali, sendo vermelhinho lá em cima, lá no limite. E você fala, diz uma palavrinha, você não fala que nem Jesus, que nem o centurião, Jesus, né, basta uma palavra, obrigado ficará curado. Você fala assim, basta uma palavra, joga tudo pro alto aqui. Mas fala mais uma coisa aqui, fala mais um negócio para você ver como é que vai ficar. Às vezes é assim, irmãos, às vezes é assim, sabe? Às vezes, irmãos, quando você está namorando, irmão, né, flor pra lá, bombom pra cá, chocolate que não acaba mais, e sabe, favorzinho, vai passando no ônibus, era assim, a mulher ia pagar, não, deixa que eu pago para você a passagem, bota na época era fichinha redondinha, fichinha verde, passe social, deixa eu pagar para você, imagina, eu pago para você, põe a fichinha lá, sabe, já corria para separar o lugar para ela, não, senta aqui do meu lado, senta na janelinha para você tomar um ventinho, sabe, aquelas coisas todas, irmão, era assim, vai subir no ônibus, não, sobe primeiro, só primeiro que eu vou segurando aqui atrás, ainda vou na retaguarda. Vai descer, não, desce primeiro. Ou se descer primeiro, eu vou pegar na mão, vai descendo. Vai descer, mas quando vai casando, vai descer, vai namorando desse jeito, sabe? Aquele tempo de fazer a média, sabe? Você mostrar, às vezes, que você não é, mas você gostaria de ser. E você, sabe, querido? E você vai ali, mano, só cuidando, só administrando da melhor maneira possível. Errado? Não, de maneira nenhuma. Errado é o que se faz depois, se esquece de tudo isso. Eu estava conversando com alguém esses dias, no ônibus, eu disse assim, você sabe por quê? Os relacionamentos, eles acontecem muito, tanto em escola como também no trabalho, e às vezes de uma amizade que se vê por... Você sabe por que acontece isso? O senhor falou não. Eu falei assim, por exemplo, olha que para nós dois, por exemplo, eu não sei o teu problema, você não sabe o meu. A gente está sempre postando os dentes um pro outro, sempre sorrindo um pro outro, é por isso que acontece isso, sabe? Nesses encontros assim, ninguém cheira cebola. Nesse encontro você não vê mão de ninguém esfolada de lavar roupa ali no tanque, você não vê ninguém descabelado, sabe? Porque você está vendo ali, já esticou quem tinha que esticar, já fez o que tinha que fazer, quem fez, e pronto, irmãos. Você vê nos melhores momentos, você vê algumas pessoas, e às vezes a pessoa fala assim, e às vezes, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, às vezes bate um pensamento errado no outro de pensar assim, puxa, olha só, sou eu falando Deus na qualidade de homem, mas olha você na qualidade de mulher, olha o pensamento errado, que muitas vezes, muitas pessoas deixam isso entrar na mente e descer para o teu coração, que você está maligna, mas muitas pessoas pensam assim, eu gostaria que a minha esposa fosse assim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você perguntou para ela como que ela gostaria que você fosse? Talvez não levar o medo da resposta, né? Então, justamente isso, irmãos. Nós gostaríamos, sabe, que fosse de tal maneira. Agora, procure tratar a pessoa que está do teu lado e que mora com você da maneira que você trata outros, para você ver se as coisas não acontecem diferente. Acontece diferente, né? Com respeito, com licença, por favor. Em casa nem se pede favor mais, se pedindo se pede favor mais, né? Aquelas coisas que vão acontecendo, a gente vai acostumando com as pessoas. Mas sabe, às vezes o costume, ele traz um desgaste na nossa vida, irmãos. O costume, ele traz um desgaste. Porque tem palavras, irmãos, que fazem bem para nós. Existem palavras que fazem bem para os nossos ouvidos.
E algumas palavras, irmãos, no vocabulário, eu sei que não é aqui, em outra igreja acontece isso aqui não, mas eu sei, irmãos, que algumas palavras no vocabulário de muitos casais cristãos, eles sumiram, sabe? No dicionário de alguns cristãos desapareceram, não sabe mais o significado da palavra, por exemplo, eu te amo. Vou cantar a música do Roberto Carlos, mas ele não sabe mais o significado da música, da palavra eu te amo. Ele não sabe mais. Ele até esqueceu como é que fala essas coisas. Às vezes o filho fala para ele, pai, eu te amo. Ele, o quê? Eu te amo, pai. Ele esqueceu o quê? Porque ele não usa mais essas expressões. Ele fala assim, no meu caso, eu sou casado há 21 anos, não vai saber? Claro que sabe. Sabe, mas precisa ouvir. Obrigado, por favor, faz isso para mim. Aquela maneira carinhosa de você tratar, sabe, irmãos? Porque deixa eu falar uma coisa para você para encerrar. Eu aprendi uma coisa com os meus pais. Eles nunca frequentaram nenhuma faculdade de psicologia nem nada. Mas eles diziam assim, irmãos, nem de filosofia, mas eles diziam assim: quem bate não sente, só sente quem apanha, e ele nunca vai esquecer. Então, irmãos, às vezes quando alguém nos trata mal, é como que parece que a gente está olhando no espelho, é simplesmente um reflexo daquilo que nós somos. O próprio Senhor Jesus disse que nós precisamos fazer para as pessoas como nós gostaríamos que fosse feito para nós. É um espelho. É um espelho. E é por isso que às vezes você vê uns momentos assim de ranzinhos, uns negócios estranhos dentro de casa. Alguém diz assim para outra pessoa, uma palavra assim é áspera, o outro fala também, o outro, mas eu só falo assim, né? Aí o outro, mas você está falando assim também? Aí você começa a perceber, puxa, é verdade, né? Então eu falei, nem percebi. Porque o que está com o chicote lá, só chicoteia, não percebe, sabe? Mas eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo tem entrado na nossa mente, tem entrado no nosso coração. Amém, querido? E o Senhor tem dado amor para que nós venhamos a dar para as pessoas. Amém, amado? E que o amor do Senhor, ele venha entrar, querido, dentro do nosso lar, para que o nosso lar não seja destruído, para que o nosso lar não seja consumido, para que nós não venhamos a dar setas para o maligno, sabe, querido, dar ouvidos para a seta do maligno, mas para que nós venhamos dar ouvidos sim para a palavra de Deus, para a palavra do Senhor. E ela sim, querido, tem que ser introduzida dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E o Senhor mandou que nós viéssemos a amar, querido, a nossa esposa, o nosso marido. O Senhor pediu para que nós viéssemos a beijar os nossos filhos. Você beija o teu filho? Você beija ele? Você tem vergonha de beijar filho? Tá? Às vezes o filho vai crescendo, né? Vai com uns bigodes lá, você fala, pô, beijar esse jeito de bigode. Mas é um carinho, é uma maneira carinhosa, sabia? Hoje, até nos nossos dias, antigamente se cumprimentava com o ósculo santo, né? E é também representado também pelo beijo. E você vê que Judas traiu Jesus com um beijo. Você pode falar, mas beijou Jesus só para trair? Não, também era um costume da época. O ósculo santo era uma espécie de saudação. E hoje, por exemplo, a pessoa começa a crescer, ficar de certa idade, mas não beija mais filho. Filho, como é que você está? Já muda o cumprimento. O cumprimento já muda. Você não é mais beijo. O cumprimento já... filhão, o cumprimento já muda. Diferente, sabe? Já não é mais senhor, já é você, já é coroa, sabe, irmãos? É por isso, irmãos, talvez você ouça algumas canções que usam essa expressão. Agora é para encerrar, deixa eu falar uma coisa para você. O pai, irmãos, ele pode ter intimidade que ele tiver com o filho, mas ele é sempre o pai, ele é sempre o Senhor do filho. Nossa, eu fico com o coração cortado, irmãos, porque existem algumas canções que são bonitas, letras assim, algo maravilhoso. Mas quando eu ouço você no meio, parece que, sabe quando já murcha alguma coisa aqui dentro? A gente levanta as mãos e chora. Você é mais, muito mais, você é mais, muito mais. Você é tudo para mim, Senhor. É você ou é Senhor? A gente precisa mudar algumas letras, pelo menos, né? E existe outra canção que eu gosto muito do Ministério da Economia, mas sabe quando murcha, a hora que entra nisso aí? Não vem me socorrer. Você nunca vai me deixar, você nunca vai me deixar. O Senhor, sabe, nós podemos ter intimidade, sabe, você pode andar sobre as águas, você pode, sabe, irmãos, flutuar, você pode ter intimidade com o Senhor fora do normal, mas Ele sempre vai ser Senhor.
Ele nunca vai se rebaixar por causa da intimidade, por causa da comunhão que Ele tem com você. Ele sempre vai ser Deus, sempre vai ser o Todo-Poderoso. E a Ele nós temos que reverenciar, adorar e bendizer. Amém, querido? Agora se coloque de pé nessa hora. Esse mesmo Senhor e Deus Todo-Poderoso, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir para que o Senhor possa continuar dentro da nossa casa, para que Ele possa realmente entrar dentro da nossa casa, no nosso lar, na nossa família, na esposa, no marido, nos filhos, para que realmente a comunhão do Senhor, ela venha a ser estabelecida. Aleluia, Jesus. Assim como o Senhor Jesus mesmo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas para isso, o Senhor precisa ser convidado. Amém, irmãos? Se você está perto de uma pessoa da tua casa, algum parente teu, alguém da sua família, chega perto dessa pessoa aí. Se você tem ela aqui na igreja também, tem esse privilégio. Se você não estiver, se você quiser vir aqui à frente, fica à vontade. Se você quiser ficar próximo de algum irmão que você é chegado teu e você quer orar junto, você tem toda a liberdade também, querido. Mas se aproxime de alguém nessa hora, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos, querido, convidar o Senhor, querido, para entrar na nossa casa, para fazer parte, querido, da nossa família. Quando nós sentarmos, querido, na mesa, ali na cadeira da mesa, para nós tomarmos a nossa refeição, nós vamos poder dizer: Senhor, esse é o lugar do Senhor. Esse também, Deus, é o trono do Senhor, porque o Senhor precisa estar conosco em todos os lugares. Aleluia, Jesus. Fecha os teus olhos aí, querido, nessa hora. Abraça essa pessoa com carinho, com respeito aí do teu lado. Em nome de Jesus, e fecha os teus olhos. Aleluia. Oh, Deus Todo-Poderoso. Oh, Deus que tem um plano, Deus que tem um projeto, Deus que tem algo para a família. Aleluia, nós cremos, Deus, que a família está no coração do Senhor, porque o Senhor foi o primeiro que estabeleceu a família, entre Adão e Eva, e vieram depois os teus filhos. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Deus, por essa comunhão também, Senhor. Nós queremos, Deus, que entre a nossa esposa, que entre o marido e os filhos, o Senhor possa também estar, o Senhor possa ser convidado, Senhor, para estar. E eu convido, Deus, eu tomo a liberdade, Deus, em nome dos teus filhos aqui nessa noite, eu tomo essa liberdade e convido o Senhor para entrar em cada casa. Eu convido o Senhor nessa noite para entrar, Senhor, ali em cada família, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, se sentir bem, que o Senhor possa se sentir à vontade, que o Senhor possa reinar, que o Senhor possa estabelecer as suas regras, as suas normas, que o Senhor possa, Deus, abençoar, Pai, em nome de Jesus. Tira, Deus, do nosso meio, Deus, todo ódio. Tira, Senhor, do meio, Senhor, da nossa família, Pai. Oh, Senhor, todo desejo, Pai, oh, Senhor, de divórcio, Pai, todo desejo errado, todo desejo de adultério, nós repreendemos todo mal, Senhor, do meio das famílias aqui nessa noite, Deus. Nós declaramos, Deus, a tua comunhão, nós declaramos, Deus, a paz, nós declaramos, Deus, que os teus filhos, ó Pai, com certeza, ó Deus, vão estar na tua presença e sempre, Deus, vão ter a oportunidade, a liberdade de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Entra, Senhor, entra, Deus, nos lares. Oh, Senhor, toma, Deus, um lugar que é somente teu, que é do Senhor. O Senhor é convidado, o Senhor é bem-vindo. Seja bem-vindo, Deus. Seja bem-vindo, sim, no nosso coração, na nossa vida, mas também dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, Deus, não somente na igreja, mas dentro da nossa casa nós queremos ouvir, Deus, cânticos que são para a adoração do teu nome. Nós queremos ouvir, Deus, palavras, oh Senhor, que testificam do Senhor, que falam da tua grandeza, que falam do teu poder e das tuas obras. Pai, em nome de Jesus, entra, Senhor, no nosso lar, na nossa vida, Pai, de todas as maneiras, Pai. Oh, Pai Santo, nós abrimos o nosso coração, Deus, para Ti, Pai. Nós abrimos, Deus, a nossa vida para Ti, em nome de Jesus. Faz, Senhor, a diferença, Deus, em cada dia, Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Continua com os seus olhos fechados nessa hora, amado. Continua com os seus olhos fechados. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa família, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te damos graças. Nós te louvamos, Deus. Nós te glorificamos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo
minha família é um presente do Senhor. Irmãos, você que está aí, você talvez não perceba, mas existem coisas assim que, momentos que eu me sinto assim tão triste. E às vezes quando a gente pede para fazer alguma coisa, por exemplo, talvez você poderia fazer tantas coisas, mas quando você precisa dizer uma palavra que a pessoa está precisando ouvir, às vezes você recua, você retrai. Quantas vezes nós aqui dissemos assim para a pessoa que estava sentada: vire para o teu marido, vire para a tua esposa e diga a ela que você ama. Irmãos, essa pessoa fica mexendo os olhos, sabe? Assim, amado. E às vezes, muitas vezes se questiona por que os lares são assim. Nós precisamos liberar aquilo que tem dentro de nós, querido. Liberar aquilo que tem dentro de nós. Foi plantada uma semente dentro de nós, querido. Nós precisamos liberar, nós precisamos amar as pessoas que tanto nos amam e que nos valorizam por isso que está conosco. Vire para essa pessoa que está do teu lado. Vire para essa pessoa que está do teu lado e diga para essa pessoa: eu te amo. Eu assim eu não ouvi muito bem, acho que eu estou lógico. Eu te amo. Por isso, graças a Deus pelo amor que Deus plantou dentro de você. Amém, querido? Dá um abraço nessa pessoa em nome de Jesus, porque ela faz parte da tua vida. Amém, querido? Ela ora por você, ela cuida de você, ela que é responsável por você estar bem. Aleluia, Jesus. Graças a Deus por isso. Você pode aplaudir o Senhor? Amém, amado? Aplauda o Senhor. Você pega, ganha, vou jogar debaixo da cama, assim você faz, negativo. Você pega o presente, você vai dar com carinho, né? Você abre ele e procura descobrir tudo que tem ali dentro, tá vendo, querido? Então descubra um pouco mais essa pessoa, esse pedacinho de Deus que está do teu lado e ame de todo o teu coração. Amém, amado? Deus abençoe poderosamente tua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus é preciso amar sem limites, adorar
um palácio para Deus, um palácio para Deus, porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar com atitudes, adorar com consciência, adorar é uma virtude, adorar é a minha essência. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo para erguer a sua casa, um palácio para Deus, um palácio para Deus. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar com atitudes, adorar com consciência, adorar é uma virtude, adorar é a minha essência. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo para erguer a sua casa, um palácio para Deus. É chegada a hora do juízo final, onde pobres, ricos, grandes e pequenos, um por um, segundo suas obras, virão para serem julgados. Os salvos irão para a vida eterna, porém os condenados para o terror eterno. Que os livros sejam abertos, e também o livro da vida. Leonardo?
Você frequentou bailes, praticou a mentira, era invejoso, só se preocupava com você. Trouxe muitas angústias para seus pais. A única coisa importante para você era andar na moda, curtir o momento e namorar. Dava mais valor aos seus amigos do que sua própria família. Viveu nos vícios, na prostituição. Mas o que tem mal nisso? Eu só queria curtir a vida. Vendo que estava indo para o inferno, eu mandei meus servos lhe mostrar o caminho da salvação. Porém, você nunca os ouviu. Pelo contrário, debochava e dizia: nem morto vou para a igreja. E para se aparecer diante dos amigos e das garotas, gritava: aí vai o crente, aleluia, irmão, vai dar dinheiro pro pastor. Você se achava esperto. Teve sua oportunidade, mas a desperdiçou. Agora é tarde. Mas como? Como assim é tarde? Está sendo condenado a passar a eternidade nas profundezas do inferno, lugar de tormento, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Lá não há uma gota de água e nenhum segundo de descanso, só terror. O seu nome não está no livro da vida. Levem-no. Não! Não! Onde estão me levando? Largue-me, não! Por favor, inferno, não! Não, por favor, não quero ir! Não! Por favor, não! Não! O inferno, não! Por favor, eu suplico! Agora você é meu. Gilberto. Você era idólatra. Se dobrou diante de uma imagem feita pelas mãos dos homens, sem vida, que tem boca e não fala, olhos e não vê, e nenhum som sai de sua garganta. Passou a vida acendendo velas e fazendo promessas. Se consultou com os espíritos enganadores. Acreditava em horóscopos, gastava todo o seu dinheiro fazendo despachos nas encruzilhadas. Serviu aos demônios e não a mim. E por isso, irá para o mesmo lugar onde eles estão. E você nem imagina o tormento que lhe espera. Ouça. Mas eu fui religioso. E as velas que acendi não me serviu de nada. Fiz promessas. Eu não quero ir queimar no inferno. Me dá uma chance. Ao menos me mande pro purgatório. Não existe purgatório. A única maneira de entrar na vida eterna é aceitar meu filho Jesus como Salvador. E isto você não fez. Foram inúmeras as vezes que enviei o meu servo para lhe ensinar
o reino de Deus. Mas você nunca deu ouvido. Como vê, desperdiçou a chance da sua salvação. E agora será lançado dentro do lago de fogo e será queimado eternamente. Seu nome não está escrito no livro da vida. Levem-no. Não! Não, me soltem! Não, eu não quero ir pro inferno! O fogo, não! 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 Socorro! Não! Gilberto, a tua alma me pertence! Venha! When the evening falls and the daylight is fading, from within me calls, could it be Ana? I am sleeping? For a moment I stray, then it holds me completely. Close to home, I cannot say. Close to home, feeling so far away. Filha, você me serviu e foi fiel de todo o seu coração. Abandonou o pecado e entrou pela porta estreita, se mantendo pura diante dos meus olhos. Mesmo quando era tentada, se afastou da prostituição e dos prazeres deste mundo. E foi cheia do meu Santo Espírito diante das mais difíceis situações. Suas orações chegaram até mim e também as suas ofertas. Nunca te abandonei. Irás para o paraíso, um lugar de paz, onde não haverá dor e nem lágrimas, onde todos os dias serão dias de festas. Você será minha filha e eu serei o seu Deus. Irá para o descanso eterno, onde nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que está preparado para você. Filha, o teu nome está escrito no livro da vida. Receba as vestes celestiais. Entra no gozo do teu Senhor. Paulo, vós sois nação eleita, povo escolhido, para proclamar meu evangelho. renunciaste a tudo por minha causa. Deixou de lado teus sonhos e projetos pessoais, escolhendo ser um pregador do Evangelho. Gastou a sua vida em favor dos sofridos. Ouvias, meu filho amado, tuas orações e vi os teus jejuns.
E através de você, muitas almas foram salvas para o meu reino. Irás para o paraíso, um lugar maravilhoso, onde não existe tristeza e nem dor, e a minha glória iluminará a cidade. Receba as vestes celestiais. Agora receba o galardão. Cada pedra desta coroa é uma alma que você trouxe para o meu reino. Entra para o gozo do teu Senhor. Sheila? Sheila? Sheila! Eu não tô preparada, meu Deus! Me ajuda! Tem misericórdia da minha vida! Não! Esse dia não! Chegou a hora do juízo final. Eu não tô preparada, meu Deus! Me ajuda! Tem misericórdia da minha vida! Não! Esse dia não! Você teve a oportunidade de ser salva no começo da sua fé. O seu nome foi escrito no livro da vida, e os meus anjos a aguardavam de todo o mal. Mas com o passar do tempo, você deixou o primeiro amor e voltou a praticar os mesmos pecados que tinha abandonado. Assim, o teu nome foi apagado do livro da vida. Tem misericórdia de mim, Senhor! Tem misericórdia, por favor, me salva! Não quero ir pro inferno, meu Deus! Então, preocupado com você, enviei meus servos para te levar de volta ao caminho da vida. Mas você dizia que estava bem e não precisava mudar. E com isto, foi se afastando de mim. Mesmo estando dentro da igreja, não ouvia mais a minha voz. Suas orações se tornaram frias. Deixou de evangelizar. Antes você era um instrumento em minhas mãos, mas depois passou a ser usada pelo diabo, levando a fofoca e a contenda dentro da igreja, falando mal dos meus servos e olhando tudo com maus olhos. Deixou de buscar o meu reino em primeiro lugar e passou a se prostituir com seus namorados, pois dizia consigo mesma: ninguém sabe, e Deus é amor e me perdoará, e afinal de contas sou jovem e hoje em dia todos fazem isto. Através de você, muitos jovens estão indo para o inferno e teriam sido grandes homens de Deus se você não os tivesse contaminado. Havia momentos que você até queria se arrepender, mas quando via o pecado, não resistia e caía na tentação. Aí aconteceu o que você não esperava. Morreu naquele acidente e não teve tempo de se arrepender. Agora é tarde
está sendo julgada a passar a eternidade no lago de fogo. Tudo o que eu podia fazer por você, eu fiz. Encare o julgamento. Amarrem-na. Levem. Me salve! Me salve! Socorro! Socorro! Ai! Sai daqui! Socorro! Me salve! Sai daqui! Eles são feios! Tá queimando aqui! Tá queimando! Ai! Ai, ai, ai! Socorro! Me ajuda alguém! Me ajude! Agora, Sheila, você é minha. E assim foram julgados todos, um por um, segundo as suas obras. Filhos, ouçam a voz do seu pai, que tanto se preocupa com vocês. Não quero condená-los ao fogo eterno. Por isso, arrependam-se dos seus pecados e deixem-me entrar nos seus corações, pois sou o seu Deus. A vida é tão pequena, não a desperdicem nos prazeres. Sejam inteligentes e se voltem para mim. Verão que sou melhor que tudo que vocês provaram. Sou o seu Deus, aquele que os formou e os guardou desde o nascimento. Se quiserem agora, posso salvá-los e escrever-lhes os nomes no livro da vida para que tenham direito à vida eterna.